um parceiro que é importante e eu identifico nele um problema, eu não preciso apontar aquele problema e riscar ele do meu caderno. Eu posso chamar ele. Vamos corrigir junto? Você precisa de ajuda? Em grandes projetos, a governança eficaz se torna um fator crítico para o sucesso. Mas como garantir que diferentes interesses e perspectivas estejam alinhadas em prol de um objetivo comum? No episódio de hoje, vamos conversar com um especialista em gestão estratégica, governança e compliance para entender como a colaboração entre diversos stakeholders pode ser a chave para uma gestão de projetos bem-sucedida e impactante. Fique com a gente, eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, em conjunto com meu amigo parceiro Gustavo Roberti. Mais uma vez estamos juntos. Agora, por que você não fez Eu Sou Bruno Amaral? Cara, porque eu quero... É bullying? Isso é bullying. Eu tô aprendendo, eu tomei feedback, sabe? A pessoa, sou Bruno Amaral. Eu falei, Bruno, não é legal fazer isso. Eu falei, tô mudando o jeito de fazer, cara. Cada semana. Tá bonitão, hein? Tá diferente. Você trocou. Eu entreguei a minha camisa pra você e você me entregou. É porque a gente tem que variar, mas sempre com azul, né? Mas o nosso, o Joel tá lá, a postos. Vai ter uma verba, não vai ter? Vai ter uma verba, ele já me falou. Que na próxima, auxílio paletó, garantido, centro de custo, Veroncast. Afinal de contas, a gente tá dando show aqui. Mas e aí, mesa tá balançando ou não? Mesa tá balançando. Tá balançando. Então segura a água, segura a água pra não cair. O pessoal, Gustavo, ele é um pouquinho descoordenado, mas tudo bem. Segura a água pra não cair. Mas vamos lá, vamos apresentar, gente. Vamos lá. Tem, né, vamos que hoje ilustres convidadas hoje conosco. Promete. Mesa balançando. A gente tem uma grande especialista, duas especialistas, né, com a gente, né? Então, prazer estar com você, viu, Misma? Obrigado por aceitar o nosso convite. Tem tempo que a gente fica falando no WhatsApp, né? Vamos fazer. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, é uma honra ter recebido esse convite, né? E participar desse programa aí que é super colaborativo para nós da área, né? Que legal, Misma. E além da Misma, pessoal, está também, né, Fernanda Faria. Fê, que prazer ter você de novo com a gente, né? Fernanda já é figurinha carimbada. Obrigada, gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada também, Misma. Vamos junto aí nesse episódio. Ótimo. Deixa eu apresentar a Misma, pessoal. A Misma, ela é economista, especialista em compliance, governança e gestão de risco, né? Ela foi coordenadora de integridade e gestão de risco na Codente, né? Tem MBA e CRC no Cedim. Hoje ela ocupa a cadeira de superintendente de gestão estratégica, governança e compliance na Itaminas. Então, se você se interessa por esse assunto, quer entender um pouquinho mais sobre esse grande projeto que é a Itaminas, nessa reformulação, fica aqui conosco. E tem uns causos bons de hoje, não tem? Opa! Você deu uma de stalker ontem, você ficou falando que deu uma seguida. Tem um negócio aí de mineirês, vamos entender esse negócio mais a fundo depois. Você que gosta de compliance e quer fazer aquela tropicalização pro mineirês, fica aí, aguarda que vai ter os temas com a gente. Mas, Misma, entrando um pouquinho agora, a gente começa, né, a nossa... Falando um pouquinho sobre você, né? Então, você teve experiência na Condenge, você é hoje, né, uma especialista na temática de compliance. Se puder falar um pouquinho para a gente a sua trajetória, né? E hoje você como superintendente da Itaminas, só para a gente conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Vou contar um pouquinho aqui, né? Mas começando aqui dizer que eu vi aí no roteiro que tem uma vasta experiência, né? Eu acho que tem pessoas aí gigantes e a minha sorte foi durante a minha trajetória, estar sobre o ombro de algum desses gigantes. Então a gente consegue enxergar mais alto, né? Então eu tive muito boa sorte de encontrar excelentes profissionais pelo caminho e que me ajudaram nessa troca e agregar muita experiência, né, em curto espaço de tempo com relação a outros profissionais. Então eu sou formada em economia e depois que eu me formei eu fui buscar alguma especialização, né, e eu me apaixonei aí pelo compliance e fui fazer alguns cursos rápidos de compliance. Gostei muito, falei que esse era o caminho e aí então fui fazer uma especialização, fiz uma pós-graduação. E lá nessa pós-graduação eu fui convidada a atuar no governo, né, no setor público, que era na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Todas as secretarias hoje elas têm um bracinho da Controladoria Geral do Estado
E nesse braço, né, que é a subcontroladoria, eles são responsáveis por implementar os programas de integridade em cada secretaria. Fantástico. No setor público, a gente chama programa de integridade, mas é a mesma coisa do compliance. Algumas pequenas diferenças teóricas e práticas, mas a essência é a mesma. E aí eu fui convidada, é um cargo, né, comissionado, fui convidada a estar lá como coordenadora desse núcleo aí de integridade. E estando lá, pude contribuir, né, em pouco tempo, e depois fui logo convidada para a Codenge. Foi que começou a história aí, né, do Mineirês. E aí na Codenge eu participei ali da reestruturação dessa área, né? Toda estatal, ela obrigatoriamente tem uma área de compliance, né? Mas com a nova gestão que estava chegando na Codenge, eles queriam fazer uma reestruturação, que a área fosse mais robusta e a atuação mais efetiva. E aí eu participei dessa equipe. Eu não era gestora ainda, mas aí ao longo do tempo eu me tornei coordenadora e depois meu gerente tornou-se diretor e eu me tornei a gerente de compliance. Aí lá os temas, né, que eu tratava era compliance, gestão de riscos, a integridade, né, que é uma cultura organizacional, e também a parte de correição administrativa, ouvidoria, tudo ali ficava com o meu setor. Duas equipes na minha gestão. E a gente pôde contribuir com essa gestão, né? Que era o Thiago Toscano na época, no presidente. Então, é um dos motivos aí do link com a Itaminas, né? Então, a preocupação dele sempre foi estar em conformidade, implementar essa cultura de compliance, né? Por onde ele passa. Então, a gente pôde ter o principal do compliance, né? Que é o apoio da alta gestão. E ali na Codenge a gente conseguiu desenvolver alguns resultados, sabe? Assim, até já na gestão do meu antigo gestor, né? Já consegui entregar muitos resultados. Colocando a empresa em conformidade, né, atualizando os normativos, implementando uma nova cultura. Então, a gente conseguiu trazer resultados efetivos somente... Um dos exemplos era a correção de um procedimento interno, que era a questão de acompanhamento dos convênios, dos contratos. Só nessa correção ali, a gente conseguiu a devolução de 10 milhões de reais para o cofre. E fora os outros impactos né, indiretos. Então, na Codenge, a gente conseguiu fazer isso. E da Codenge... eu fui convidada a participar na nova gestão agora da Itaminas, né? Então, resumindo aí a trajetória, é isso. Aí o Thiago foi para Itaminas e com a nova ideia também de nova gestão, né? Ele e os novos acionistas e com a mesma preocupação, né? De começar a gestão com base ali num programa de integridade, de compliance e um leque um pouquinho maior, porque lá não tinha estruturado ainda a parte de governança da empresa que nós estamos estruturando também. Na Codenge isso já era mais, né, já era mais efetivo, já tinha mais robustez, até por conta da natureza da empresa. E agora a gente está fazendo isso lá na Itaminas. Legal. Falando um pouco, você trouxe compliance já no foco aí da tua trajetória, né? E você me corrija se eu estiver errado, mas para mim compliance ficou muito evidente a conexão com essa palavra, né, com esse termo, através da Lava Jato. Né, isso eu acho que a partir daí a gente começou a ter um olhar mais direcionado para isso. E aí eu acho que naturalmente, quando a gente ouve isso, pelo menos para mim, a gente associa logo a corrupção. Compliance, corrupção, né? Eu acho que fica... E eu acho que é muito mais do que isso, né? Queria que você trouxesse para a gente, no geral, o que é o compliance, qual é a responsabilidade, até onde ele atua e etc. Sim, o compliance no Brasil ele teve maior evidência, sim, tá? Com essas ações aí da Lava Jato, né? Por quê? Porque eu trouxe para o mercado uma preocupação em trazer uma ferramenta de gestão, né? De implementar verdadeiramente uma ferramenta de gestão que trouxesse a mitigação de alguns riscos. Então, em resumo, na minha visão, o compliance é um grande mitigador de riscos. Tá? E quais riscos? Né? Principalmente os riscos de fraude e corrupção. Porém, não só esses. Né? A gente entende que o que leva à fraude e à corrupção são N outros comportamentos que antevêm esses, né? A efetiva corrupção, a fraude. Então, o que é o compliance, assim, né? De maneira simples e objetiva? O compliance é colocar a empresa em conformidade. Tá? E em conformidade com o quê, Misa? Em conformidade com tudo que ela deveria estar em conformidade. Então, principalmente com o ambiente legal. Né? Então, primeiramente, o ambiente legal. Então, aquelas leis em que aquela determinada organização precisa atender, nós precisamos observar a aplicação dessa legislação dentro da empresa. Existem leis que são comuns a todas as empresas. Por exemplo, a CLT. Então, se uma empresa tem compliance, ela vai se preocupar na conformidade dentro de uma CLT. Questões tributárias, né? E
E aí vai muito o tom, né, desse compliance, ele vai muito, a amplitude dele, o escopo, ele vai muito dependendo da cara da gestão, né, do tom da gestão. Por isso que a gente fala que o tom vem do topo. Então, você tem gestores que, infelizmente, às vezes querem um compliance só de gaveta, né? Você ter os documentos, ter as políticas, até por uma exigência legal, exatamente, para conseguir algum investimento bancário, né? O que alguns bancos, algumas instituições financeiras pedem essa comprovação do compliance, né? Das políticas. E aí você tem ali o compliance de gaveta, que é só os documentos escritos. Sim. Mas isso, para mim, não é compliance, né? É o contrário, é melhor não ter do que falar que tem e não funciona, né? Então, existem gestores que realmente querem isso na prática, né? Então, assim, é com esses que eu acho legal trabalhar, porque você consegue fazer um compliance efetivo quando você tem o apoio da gestão. Então, o compliance, ele é um mitigador de riscos de fraude, de corrupção, sim. Não se pode perder esse foco, porque em algum momento as pessoas, às vezes, perdem muito o foco, né, de pensar que o compliance é para políticas de inclusão. Não é só isso, é também. Mas ele é com foco na fraude e corrupção. E, para além disso, né, aí o tom que a gestão vai dar na empresa. Em conformidade com o que você quer, né? Com todas as leis e, para além disso, também os princípios éticos e morais dentro de uma organização. Porque vocês concordam comigo que a gente tem N formas de fazer a mesma coisa? Sim. Sim. Né? Então, o compliance, ele dita o tom também de como fazer, né? Como atender a legislação, como você atender algum critério normativo, né? Com base em alguns valores. Então, ele traz essa questão ética dentro da sua essência. E garante os mecanismos, né? E olhando agora para você, quem é você hoje, né? Mesmo como superintendente, né? De compliance, gestão estratégica e toda a parte que você tem hoje, o que você traz do seu histórico, das suas 3 principais características que moldaram a executiva quem você é? Então, muitas vezes a gente, né, a nossa audiência está ali na etapa e fica olhando como modelo mental. Então, ele tem essas características, acho que é legal também deixar isso como mensagem também para a nossa audiência. O que você poderia resumir, né? O que te destaca na mesma como as principais características da mesma hoje como executivo? Tá, vou falar do que eu ouço, tá? Então, assim, quando eu vou falar sobre compliance, alguma coisa, os feedbacks que eu tenho é o seguinte: cara, você conseguiu traduzir para mim o que ninguém conseguia. Então, assim, você conseguiu simplificar a explicação. Legal. E um outro, assim, que eu acho, para mim, do meu ponto de vista, o diferencial, que às vezes eu acho nas pessoas, às vezes elas não conseguem os resultados que elas desejam por a teoria ficar só no mundo das ideias. Então, assim, existe uma certa dificuldade, né, da gente trazer a teoria à prática. Então, esse exercício, esse esforço, essa dedicação de você pegar uma teoria e trazer ela na prática efetiva, você tem resultados que são efetivos. Então, por exemplo, né, se você vai criar um normativo interno, se você vai criar um código de conduta, né, que é um documento básico, vou te falar a verdade. O código de conduta não é o principal documento o principal, assim, o que mais traz efetividade para um programa de compliance. Porém, ele é o essencial, é o primeiro. Então, assim, é o arroz com feijão. Então, se você tem um código de conduta que ninguém lê, como é que eu engajo, né? Pois é. Então, assim, se o mais básico você não tem ele funcionando, quem dirá uma matriz de risco? Como é que você vai fazer colocar aquilo em prática? E até como o Gustavo trouxe, né? Pô, se ele está associado à perspectiva de corrupção, todo mundo tem medo. Ih, esse negócio lá de corrupção, não quero nem ver, não achar que, né? Exatamente. Então, quando você traz uma linguagem mais amistosa e que faça sentido, pô, aí você fica Exatamente. E o compliance, ele é muito tido, assim, como o proibidor da história, né? O compliance não deixou. Não. Principalmente... É culpa do compliance. É culpa do compliance. Quando precisa, a gente fala, pode falar que foi compliance, para salvar o gestor. Mas, para o gestor, que é do nosso time, que está no time, a gente fala, o que você precisa fazer? Existe um caminho, vamos fazer junto e correto, de forma segura para você e para a empresa. Porque senão, os riscos são esses aqui para você. Então, aí a pessoa, né? Legal. Vou perguntar para a Fê também. Fê. Vamos trazer a ideia da Fernanda. Da Fernanda também, ou seja... A pegadinha para ela, né? Achou que estava aqui de boa. A Fê estava ali olhando. Aí olhou. Colabora comigo, Fernanda. Leu o script, não tinha nada disso. Agora apareceu. Mudamos o rumo da conversa. Vamos colocar na mesa também. Mas brincadeira. Mas se você colocar também, você como uma especialista na temática de ESG, o que você colocaria para nossa audiência como uma principal característica tua, né, compartilhando, Fê? Da minha visão, eu vejo algo muito semelhante ao que você falou, que é transformar algo que parece muito complexo na linguagem mais simples. Então, na nossa atuação,
a gente tenta sempre incluir o ESG em projetos, na visão de riscos, para a gente conseguir colocar de uma forma mais palpável o que a gente está falando quando a gente fala de ESG. Porque não pode ser algo muito empírico, muito distante, né? Então, para cada um dos pilares, a gente tem exatamente as ações voltadas para a eficiência gera resultado para a empresa, voltadas para a reputação da empresa também. Então, tudo que está sendo feito ali, a gente está falando também de riscos, é para minimizar os riscos da empresa em relação ao negócio dela para dentro e para fora. Fantástico. Então, sempre tentando tangibilizar melhor. Boa. Ô Misma, vamos falar um pouco da Itaminas? Bom. Se você pudesse falar um pouco sobre o projeto, a concepção do projeto, o que seria. E aí também conectar com isso os desafios que existe hoje para o projeto, talvez até na temática mais de ESG mesmo. Ok. A Itaminas é uma mineradora, minério de ferro, né? Nós produzimos minério de ferro. E ela foi assumida agora em novembro por novos acionistas, com o objetivo de investir mesmo para ampliar esse negócio, né? Hoje a gente produz 6,5 milhões de toneladas ano e a ideia é fazer a produção de 15 milhões, né, de toneladas. Então, você sai aí quase, né, mais do que dobrar essa produção, existe uma necessidade de investimentos, né? De investimento em estrutura, em pessoas, em cultura. E aí vem a grande pegada, né, que essa gestão traz, que como eu disse aqui, dá para você fazer a mesma coisa de várias formas, né? Então, eles querem fazer isso de forma correta, ética e sustentável. E principalmente trazendo uma nova visão sobre a mineração, que até a minha mudou, tá? Quando eu cheguei lá, a gente já entende a importância da mineração, né? Mas a gente não entende, às vezes, o que eles trouxeram, que eu achei brilhante, que a mineração é essencial. Não se vive hoje mais sem mineração. Isso é importante. Sem mineração, a gente não estaria aqui. Exato. Né? Exato. Não tem condição da gente estar aqui, da gente ter chegado aqui com os nossos carros, Exato. da gente ter se comunicado com os nossos celulares, da gente ter trocado informações via internet, pelos computadores. E não só isso, né? Da gente passar por um procedimento cirúrgico. Então, a mineração, ela faz parte da nossa vida hoje. Ela é essencial à vida. Então, não existe vida mais sem mineração, né? Não tem como. Então, como a gente conciliar isso, né? Como fazer essa parte, essa atividade de forma sustentável? Então, eles estão trazendo todas as inovações possíveis ali para o negócio. E com isso, eu falo que tudo, ao final, é sobre pessoas. Sim. Né? Você tem que trazer mudança de cultura, você tem que trazer pessoas que não estavam acostumadas com essa questão de... alguns não sabiam nem o que era compliance. Normal, né? Que nem todo mundo sabe mesmo. O que é governança também, não sabiam. Então, fazer uma forma de gerir isso estrategicamente, que não é bicho de 7 cabeças, né? Você fazer uma gestão estratégica. A gente faz gestão estratégica do nosso tempo, né? Da nossa vida, dos nossos negócios. Todos nós fazemos gestão estratégica de alguma forma, em algum momento da nossa vida. Então, eles trouxeram essa nova ideia para Itaminas. E isso vai impactar positivamente, mais ainda, a região de Sarzedo, Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Né? Então, essa é a ideia de sermos aí a mineradora mais admirada do Brasil até 2030. Que fantástico. Legal, hein? Muito bom. Gostei muito bom. dessa meta aí, não é? Desafiadora. E olhando, né, você hoje como superintendente de gestão estratégica, né, governança e compliance. Então, no novo contexto de transformação, e aí queria fazer esse paralelo, né? Você hoje está desenvolvendo novos projetos, você está no ar, a gente estava conversando isso aqui antes, né? Como é que você destaca a importância, né, desse trabalho agora em garantir os mecanismos numa nova gestão, né? Acho que é legal, assim, muitas vezes a gente pega empresas e fala assim, compliance, então, na verdade, é algum requisito legal. Mas não, vocês estão passando um processo transformacional e compliance entra, né, toda a parte de transformação estratégica, entra assim como um apoio a essa transformação. Exatamente. Se puder... Nós criamos agora, participamos, né, em conjunto. A gente não faz nada sozinho, né, primeiro, né? Sim. Eu estou ali como gestora de gestão estratégica, mas é um elo ali da alta gestão com os colaboradores. Então, o que a gente faz? Elaboramos um planejamento estratégico de longo prazo e, para isso, a gente precisou conhecer um pouco a empresa, conhecer os colaboradores, conhecer a história da empresa, né, para poder entender a estrutura que a gente tem hoje, para saber aonde a gente quer chegar. E o meu presidente e os meus vice-presidentes fazem esse dever de casa assim, com excelência, né?
Somos todos novos na mineração, então a gente tem perguntas aqui que vocês talvez possam me fazer e eu não vá saber responder. Estamos estudando juntos aí. Então a gente montou um planejamento estratégico e trazer... Qual que é hoje o desafio, né? Trazer esse planejamento que está no papel, né? Que estava no mundo das ideias e hoje está num papel estruturado. Trazer isso para os superintendentes, para os gerentes, para os supervisores, e para os operadores lá embaixo. Então, esse é o maior desafio. E trazer isso de que forma? De forma que todas as atividades, as metas que estão sendo estipuladas hoje, elas sejam alcançadas em conformidade. Então, como eles não estavam acostumados com isso antes, existem ordens que às vezes são dadas e as pessoas vão executar falando, não, mas espera aí, não é para você fazer assim. Por que você estava fazendo assim? Não, mas é porque eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que trazer esse resultado. Eu falei, não, mas espera, tem uma forma de fazer isso. Vamos junto aqui, deixa eu te explicar. Você tem alguma legislação que você precisa atender, alguma norma técnica? Eu acho que sim. Então, vamos, né? Isso porque não dá tempo ainda de criar todos os normativos, então a gente às vezes vai dá a mão para cada um ali, né? Exato. Então a gente explica, fala, você tem que cumprir a sua meta, mas se ela for impossível dentro do que você tem que ser, dentro das suas especificações técnicas, você tem que trazer suas impossibilidades e a gente readequa isso. Então essa conversa é tida e o bom é que a alta gestão está muito próxima. A gente tem reuniões, nós criamos, né, a estrutura de governança hoje ela conta com comitês estratégicos. Então, hoje a gente tem 12 comitês estratégicos dentro da empresa, de assuntos estratégicos e específicos. Legal. Então, a gente, quinzenalmente, alguns e outros semanalmente, eles se reúnem com a presidência, a vice-presidência e os seus diretores para tratar de ações, né, que estão sendo planejadas. Então, isso ajuda muito. Né? Esse acesso à alta gestão ajuda assim, de forma muito excelente. Então, é dessa forma que a gente está trazendo a estruturação da governança, do compliance, né? Trazendo a auditoria, todo esse aparato. Se conecta com o que você disse que o tom vem do topo. O tom vem do topo, E com a capacidade dela de dobrar e simplificar. Legal. Ou seja, eu estou dando direcionamento, alinhamento estratégico, agora eu consigo simplificar aquilo para chegar à minha base. Né? Isso. Pegando ainda nesse assunto do compliance, e aí você está trazendo bem, que vocês estão trazendo essa mentalidade para uma empresa que não tinha esse rigor, né? Essa conformidade com as regras, enfim. Para uma empresa nova que queira trazer essa temática internamente, quais são os primeiros passos? Como é que é? Procurar a mesma? Vem trabalhar com a gente. Especialista. Que aí você resolve o nosso problema. Se eu tivesse tempo, eu ajudava todas. Mas nem esse slot tem mais. Né? Lá no MBA, a gente fazia isso voluntariamente. A gente pegava os alunos e eu coordenei o MBA, né? Então, a gente captava empresas para fazer isso de forma voluntária para os alunos aprenderem. Mas hoje, na prática, né, existem pilares do compliance, assim como ela disse, né, os pilares aqui do ESG, existem alguns pilares do compliance, tá? Alguns são os mesmos, né, assim, meio que obrigatórios para todas as instituições e outros específicos a cada tipo de negócio. Mas um pilar que é obrigatório, que sem ele o compliance não existe, é o comprometimento da alta gestão. Porque é impossível, não tem como. Porque quando você traz as regras, você traz também algumas consequências, né? As responsabilizações. Então, se essas responsabilizações, se a quebra da regra ela não tem uma responsabilização, você não traz efetividade nas suas ações. É igual uma criança. Se você fala para ela que se ela não fizer aquilo, ela vai ficar de castigo, ou se ela fizer algo indevido, ela vai ficar de castigo e ela não fica, ela vai repetir aquilo. A impunidade. Então, de certa forma, o compliance precisa disso. E não só, né, por questão da responsabilização, mas pelo engajamento. Se você tem um treinamento de compliance, um treinamento de governança, um treinamento aí com relação aos comitês estratégicos, e você tem ali o diretor presente, o vice-presidente presente e o presidente presente na reunião... Sim, é importante. É importante. E eles estão presentes em todas as reuniões que pautam esses assuntos, eles estão presentes, porque é bandeira que eles levantaram. Então, para as empresas que querem aderir ao compliance e implementar, se a iniciativa vem da alta gestão, excelente. Já é 50% do seu compliance implementado. Legal. Se a iniciativa vem de baixo, boa sorte para convencer quem está em cima. Porque se você não está no dia a dia... É um caminho árduo que a gente vive aí de vez em quando. Eu lembro, né? A gente passei um processo de implantação de transformação cultural, implantação Lean.
E muitas vezes, né, a gente levava até a alta liderança, né, o presidente, para o Gemba, né, para ver um rito, era exatamente isso. Porque se não está sendo importante para ele, como que, né, o time vai entender aquele resultado, né? Falando na perspectiva de transformação cultural, né, a Itaminas sofreu agora você falou, um processo de aquisição. Sim. E um processo de aquisição você tem, né, todo um corpo de uma empresa que são pessoas, você falou, e uma nova mentalidade de transformação. Como fazer isso, né? Ou seja, como preservar, assim, acho que a iniciativa que você está trazendo agora de engajamento, como preservar essa cultura que existe, mas ao mesmo tempo que tem que se fortalecer para um objetivo de 2030 ser, né, a empresa mineradora mais desejada, né? É isso aí. Admirada no Brasil. Como é que vocês têm feito esse trabalho de transformação cultural para isso? A Itaminas, ela tem, se eu não me engano, 65 anos. Sim. Então, a gente com a experiência, e a gente vai aprendendo, né, que as coisas subsistem devido às suas histórias. Então, se a gente chegou lá e tinha uma estrutura de pé, essa história deve ser respeitada, né? Então, o respeito à história de todos aqueles que construíram a Itaminas, ele tem que ser a essência do que a gente vai fazer daqui para frente. Agora, dessa história, né, o que houve de falha, a gente traz como evidência até para mostrar, né? Olha, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, não dá certo e não vai continuar. E algumas práticas que às vezes nem são porque, nem é porque não deram certo, mas porque não condiz com os valores da Itaminas hoje, a gente reforça, né? Trazer os valores da Itaminas hoje. Então, a gente trouxe em reuniões estratégicas, primeiro com a alta gestão, né? Com os diretores, a gente ajudou, eles participaram da criação dos valores, dos novos valores da Itaminas. E aí foram discussões assim, mais filosóficas mesmo, são coisas que demoram tempo e energia, né? Sim. Mas eles participaram das discussões, da elaboração desses valores, dos princípios. E aí, nessas reuniões, definidos os valores, a gente fez novos encontros, né? E aí, estratégias de comunicação mesmo. Fizemos um marco, que foi um evento, né, dos novos tempos da Itaminas, então, assim, para anunciar também para o público externo que uma gestão mudou, que agora é um novo tom. Então, isso tudo vai chamando a atenção daquele que já está ali. Alguns comportamentos não aceitáveis que continuaram, as pessoas foram demitidas, algumas foram demitidas, então também é uma sinalização. Então, existem algumas ferramentas de compliance mesmo, né, que a gente executa e que traz a efetividade. Então, assim, olha, eles não estão só falando, não. E não só a questão de responsabilização, mas também de apoio, né? Pessoas que estão lá dentro e que tinham um engajamento excelente, que tinham desejo de inovar, de colocar as boas práticas e não tinham apoio da alta gestão o suficiente para implementar. Então, nós fomos lá, não, vamos lá, agora você vai implementar isso. E aí os colegas vêm, né, os pares vêm e falam, nossa, então isso é de verdade. Eu escutei muito quando eu cheguei, um falou assim para mim, isso daí não dá certo aqui não. Isso aí não vai funcionar. Eu falei, não, espera para ver. Eu falei, espera para ver. Aí hoje, essa semana eu brinquei com ele. E aí, agora você acredita, né? Ele falou, inacreditável. Vocês estão conseguindo. Bem legal. Que é o tom da alta liderança, a persistência, né? Saber para onde que vai e continuar. Né? Exatamente. Exatamente. Agora eu trazer a Fernanda para debater com a gente também. E aí conectando ESG, mineração. A temática toda de ESG com o nosso dia a dia de mineração, o que vem pelo futuro aí. Quais são os principais desafios que essa temática tem hoje e para frente no setor da mineração? Bom, eu acho que é importante dizer que o econômico ele é intrínseco, tanto que ele não aparece no ESG. É uma condição de existir dos negócios. Então, eles precisam ser rentáveis. Mas eles precisam também ser responsáveis. Então, pensar em eficiência, pensar na biodiversidade, onde você tem uma influência maior, pensar naquelas comunidades, naquelas pessoas que estão ali, dentro da governança, no compliance, né, em agir em conformidade com a legislação, mas também trazer muitas adicionalidades, trazer coisas novas, trazer uma nova forma de fazer, tecnologias que vão ajudar no desempenho da empresa. E, no final, tudo que foi investido no projeto, ele precisa ser colhido depois na operação. Porque nós não estamos falando de atividades filantrópicas, nós estamos falando de grandes negócios que têm a capacidade de transformar a vida de várias pessoas e agir de forma mais correta possível, né? Então, falar de sustentabilidade dentro da mineração parece controverso, mas é exatamente influenciando em negócios
que geram grandes impactos, é que você consegue ver resultados maiores. Então, hoje as empresas elas têm uma preocupação maior na aceitação do negócio. Então, o que se chama licença social. A licença social não é um papel físico, né? Você não consegue pegar. Mas ele é uma condição de operar sem controvérsias. Então, a partir do momento que você começa a minimizar os riscos do negócio, você começa também a tornar esse negócio mais rentável. E não contar com eventualidades, problemas que podem surgir, que você não está preparado para lidar. Então, toda essa visão mais proativa, de antecipar, é o que vai, eu acho, que acredito muito que vai gerar negócios mais responsáveis para o futuro. E trazendo, né, a gente discute isso bastante também, trazendo como driver para a estratégia do projeto, e aqui é o caso de vocês também, né? Assim, olhando na visão de ferro verde, ou seja, como é que eu incorporo isso ao produto final. Sim. E nesse produto final, né, aí com legislações no mundo que é de descarbonização, como é que eu tenho um produto que ele está conectado com uma matriz, né, nova energética e que ele tem um selo por trás com rastreabilidade, acho que esse é o ponto também do ESG, ter rastreabilidade para, de fato, ali tangibilizar aquele valor, né? Então, acho que é um ponto que a gente tem trabalhado bastante também, né? Exato. Veja como que é importante, né? A alta liderança da Itaminas, ela já imprime no discurso dela a sustentabilidade. Então, primeiro ela declara. Agora, todo mundo vai influenciar os seus processos dentro da empresa e a área de projetos, ela é a alavanca de sucesso de uma estratégia de ESG. Então, se o projeto ele não for feito considerando grandes eficiências, grandes tecnologias, pensar de forma diferente diante do território, diante das operações futuras, como que eles vão conseguir cumprir essas metas de 2030, né? Sim. Então, o desafio é grande, mas pensar de forma antecipada no projeto é possível. Na operação fica um pouco mais difícil. Legal. E vocês, né, pegando um pouco de Itaminas, isso é uma bandeira muito forte, né, de vocês, né, Peloton. Você consegue trazer alguns cases? O que vocês estão trazendo? Nem cases, né, mas como estratégia talvez mais, né, porque isso foi um direcionamento estratégico. O que está nessa matriz de vocês enquanto conectar o ISG como driver do negócio? Então, o ISG ele faz parte da estratégia de longo prazo. Então, nós temos metas, né? Nós temos várias metas de ESG para cumprir. Então, faz parte de toda a atuação da Itaminas. A questão social dela já é muito forte, sabe? A atuação da Itaminas sempre teve um histórico de atuação muito forte na sociedade ali, no entorno. Até porque o entorno da Itaminas, ele surgiu por conta da Itaminas, né? Da mineradora Itaminas. Então, a gente já é mais amigável ali com a população. Então, por conta disso, temos vários projetos sociais e a comunidade é amiga da Itaminas, diferentemente de outras, né, que tem aqueles embates. Então, nós somos privilegiados aí de termos o entorno ali, né, como amigos. E um exemplo, né, de estratégia nesse caso, o bairro mais impactado é o bairro mais próximo, né, que a gente tem ali na Itaminas. Então, está dentro da nossa estratégia fazer com que esse bairro ele mude um pouco a história dele. A gente, numa pesquisa que foi feita ali, identificaram que existe uma evasão, né, de pessoas. As pessoas melhoram um pouco de vida e saem desse bairro e vão para outros. E aí a gente quer fazer com que esse bairro tenha um movimento inverso. Então, a gente está investindo já tem investimentos práticos ali, né, já efetivados na região. E a gente vai fazer com que esse movimento seja inverso. Então, a gente quer que... O objetivo final é esse. Que o bairro Brasília seja o bairro mais atrativo de Sarzedo. Legal. Que legal. Legal. Que legal. Bom demais. Olhando a perspectiva, voltando um pouquinho para a temática de compliance, a gente estava falando nossa resenha antes do mineirismo. E aí acho que isso você falando de tangibilização, né? Se você puder contar um pouquinho desse caso para a gente... E que eu acho que é legal que ele traz na prática como que você conseguiu simplificar um tema complexo. Vamos lá. O código de conduta, né, a gente estava conversando aqui que algumas práticas de alguns produtos, né, do compliance, eles são essenciais, né? É de praxe ali, o arroz com feijão. E um deles é o código de conduta. Então, toda vez que você vai para uma empresa, a primeira coisa que a gente faz, deixa eu ver as políticas internas que você tem. E também umas exigências de mercado, né? Então, quando você vai participar de alguma due diligence, que é algum parceiro de negócio quer saber como é a sua atuação interna, ele vai te perguntar uns documentos que você tem. E ele pergunta, de praxe, se você tem um código de conduta ético.
E aí, a gente, né, ali na Codente, a gente revisou esse código de conduta. E vou resumir um pouquinho a história, mas eu fiz um diagnóstico interno para saber quem conhecia o código de conduta. Então, eu mandei um e-mail, a gente fez uma provinha de cinco questões simples, objetivas. Todo dia a gente mandava um e-mail e falava que podia colar e perguntar para o coleguinha. Então, você pode colar, pode perguntar. O importante é a informação vir de dentro, né? Agora, se ela entrou na hora ou depois, não tem problema. E aí, o índice de conhecimento era baixíssimo. Mesmo você falando que podia colar. E eu já imaginava, né? Porque ninguém lê código de conduta, ainda mais no setor público. É muito documento para ler, ninguém vai ler código de conduta. Então, e aí eu fiquei pensando o que a gente vai fazer para mudar esse índice, né? Que a gente tem alguns indicadores lá do compliance para a gente ver. A gente cria alguns indicadores, né, para acompanhar. E aí, vamos mudar esse código de conduta, vamos fazer um evento de lançamento com outras políticas e outros, né, o canal de denúncia, mas vamos informar publicamente, que também faz parte, né, de uma das ações. E eu falei, vamos reformular esse código. E aí fizemos a revisão do código, colocamos ele em consulta pública, um código formal, pública interna, externa, né, por ser uma empresa pública. E aí as pessoas que faziam sugestões e tal. Então, depois dele revisado, eu quis criar essa versão. Então, e foi uma brincadeira minha mesmo, assim. Eu tive a ideia, comentei com 2 colegas, eles não deram, assim, aquela coisa assim, sei lá, acho que vai ficar bom e tal. E aí eu falei, vou fazer sozinha. Se ficar bom, né? Se eu mostrar e ficar bom, a gente põe. Se não, não paga o mico, né? Fica quieto. Famoso MVP, deixa eu ver MVP. Exatamente. E aí, fazia ali em casa. Então, fiquei uns 2 meses construindo isso, sabe? Tendo as ideias, né? E colocando em prática. Mas a facilidade foi que, a brincadeira toda da história, foi que eu coloquei no chat GPT, né? Eu perguntei para ele se ele conhecia o que era mineirês, que eu pensei em fazer em mineirês. Traduzir o código todinho em mineirês e não ia ter tempo para fazer isso. Então, eu perguntei pro chat GPT se ele conhecia esse mineirês. E ele disse que conhecia. Eu tenho até a tela printada, sabe? Eu guardei. Fantástico. E aí ele disse que conhecia, né? Que era a forma dos mineiros falarem e tal. Eu falei, então agora busca o código de conduta da Codenge e transcreva ele em mineirês. E ele fez isso em 5 minutos, né? Aí algumas expressões e tal, e dava alguns erros, então eu fui fazendo parágrafo por parágrafo, tomando um vinho de noite, rindo com os amigos em vídeo e tal. Foi nessa vibe. E aí quando ele ficou pronto, eu apresentei para um diretor à época e comentei com ele. Ele falou assim, você já mostrou para o presidente da empresa? Eu falei assim, ainda não. Eu falei, pois então mostra para ele, quem sabe, né? Aí eu mandei para ele no WhatsApp, falei, olha aí, o que você acha dessa ideia? Aí ele falou, que isso, sensacional, genial, isso vai estourar. Aí eu falei, exagerou, né? Não é tanto assim, mas se ele aprovou, beleza. Tá. E aí ele não era o CEO à toa, né? O negócio realmente estourou, fez um sucesso. Aí a gente e a gente fez o lançamento e eu usei também, além do chat GPT, como referência, eu usei, não sei se vocês conhecem, Paulo Araújo, aquele comediante que fala em mineirês, ele tem um dicionário em mineirês. Fantástico. E aí eu usei as expressões do dicionário. Então eu coloquei lá nas referências, dicionário mineirês do Paulo Araújo. Muito bom. E aí, à época, ele foi com a gente fazer o lançamento convidei ele, né, para ele fazer o lançamento com a gente. Então foi assim. Foi um marco. Um evento. Rolou no chão de rir. Porque o pessoal vai ver depois aí, né? Podemos pegar o código de conduta da Vera e botar em mineirês. Eu faço pra vocês, querem. Eu faço. Queremos. Isso é uma boa ideia. Eu não, né? O meu estagiário. Como é que é GPT? Como é que é compliance em mineirês? Não, compliance ficou compliance mesmo. Não pode mudar. Mas lá algumas expressões, né, que era, por exemplo, condutas vedadas. Aí era o que não pode de jeito nenhum. Né? Deixa eu ver se eu me lembro outra. Tinha o que dão norma para isso. A gente colocou cartilha, né, para não ficar código de conduta da Codenge. Aí a gente colocou cartilha em mineirês, só para legal. Mudou o nome um pouquinho e tal. Então eu mando para vocês, mas tem várias expressões assim. Deve ter assim, falta grave, deve ser nu. Tem lá também, Ainda bem que ele é carioca, imagina. Se fosse carioca, só pi. Mas tem o legal é que exatamente, tem um lá. O legal não sou. Imagina, não confundo, não sou. O legal é que ele trouxe expressões de Minas, né? Não só de BH. Então, tinha expressões que eu não conhecia. Aí eu chamava uns colegas lá, a gente, vocês conhecem isso aqui? Não, isso é lá da minha terra, senhor.
Isso que a gente fala lá, uai. Tá um bocadinho errado. Agora eu entendi, eu não estava entendendo agora. Agora é por isso que não teve adesão. Não, e eu quero te fazer uma pergunta. E depois que vocês rodaram, lançaram esse código em mineirês, qual foi a adesão? Cara, assim, a gente teve... já teve gente que teve problema, que estava vivenciando problemas dentro da empresa. E ela chegou com a cartilha na mão e falou assim, eu não sabia que era direito meu reclamar sobre isso, que esse comportamento aqui é inadequado do meu gestor. E aí a gente acolheu, eu fazia parte da comissão de ética, né? Então a gente acolheu e tal. A gente teve outros casos também, mas esse eu me lembro mais fortemente. Mas assim, depois a gente passou a provinha, né? E o índice subiu. Todo mundo leu, né? Até o presidente, graças a Deus. Ele falou assim, gente, eu de verdade, eu nunca tinha lido um código inteiro. Eu li esse 2 vezes no elevador. E eu chorava de rir. Que é engraçado. Gente, é muito engraçado. Aí lá na Itaminas, a gente mostrou pra ele o código, né? Que a gente tinha reformulado. Aí ele, cadê o de mineirês? Eu não quero esse. Tivemos que fazer e fizemos. De mineirês a gente vai entender melhor. Pode fazer um monte. Procedimento de segurança, tudo mineirês. Vai fazer, vai bombar. Imagina uma aula de AWP em mineirês. Aí, ó, Bincalho, aula de mineirês em... Imagina que legal, cara. Vai bombar. Fala pra gente AWP em mineirês. Sei não. Não? Pensa. Ele sabe falar em karaokê. Mas é uma boa. Mas é isso, né? Uma das temáticas que a gente defende também é a criatividade e a colaboração. Aí, e você trouxe um ponto super legal que você tangibilizou uma coisa que é chata, né? Desculpa a expressão. Mas é isso mesmo. É muito chato, técnico, né? É muito técnico para algo palpável. E agora, adiantando, né, que a gente traz uma temática muito forte de colaboração, como que você percebe essa temática na perspectiva de compliance? A gente estava falando de um amigo em comum que a gente tem, né, que é o Marcelo Assis, grande abraço, Marcelinho, e o tema, ele defendia o tema de compliance na Barbosa Melo de forma muito transversal. Ele falou, Bruno, compliance não é um tema do Marcelo. Compliance é um tema da CBM, eu lembro que ele criou ali agentes de compliance para trabalhar, né, de forma mais colaborativa com ele. Como é que se enxerga, né, essa temática de colaboração? E aí eu queria abrir para o Gustavo, que a gente estava discutindo exatamente isso antes, né? Para você colocar o teu ponto também. A gente, como o Bruno falou, a gente está com uma pegada muito forte em colaboração, né? Que é diversos atores no projeto colaborando para um objetivo comum, né? Não o melhor das partes, mas um objetivo comum. De certa forma, comparando o que a gente tem hoje de rigor de contratos estabelecidos que regem as relações, a gente pode... Não necessariamente é isso, mas a gente pode caminhar para colaboração para contratos mais flexíveis, né? E isso, de certa forma, pode trazer um antagonismo para o compliance? Pode existir esse confronto? A necessidade da colaboração, de certa forma, poder ser um risco para a gente seguir as normas? Não. Entendeu? Não, eu acho que colabora e dá mais efetividade. A colaboração, ela é bem vista em tudo, né? Eu costumo dizer assim, somos todos um, né? Então, se eu faço o bem para um, aquele bem vai voltar para mim de alguma forma, né? E o contrário também. Então, o compliance, repetindo aqui, ele é uma ferramenta de gestão de riscos. Né? Ele gere riscos de comportamentos, ele gere riscos de relacionamento com os stakeholders. Então, por exemplo, desses exemplos que a gente tem no compliance é a due diligence de integridade. Né? É uma ferramenta que a gente verifica o nosso parceiro para ver como é que está a cultura dele ali, né? Como é que está a atuação dele com relação também à justiça, aos seus empregados, né? Porque, de certa forma, somos corresponsáveis. E risco ao negócio, né? Risco ao negócio. Então, se eu tenho um parceiro que é importante e eu identifico nele um problema, eu não preciso apontar aquele problema e riscar ele do meu caderno. Eu posso chamar ele, vamos corrigir junto? Você precisa de ajuda? Né? E a gente faz isso. Então, a gente pode corrigir junto. Por quê? A gente precisa um do outro. Né? Se até aqui estamos juntos e pretendemos estar juntos daqui para frente, isso pode ser feito de maneira conjunta. E os contratos, as cláusulas contratuais hoje, lá a gente tenta fazer dessa forma. Então, algumas a gente tem... criamos, com essa nova gestão, a gente criou alguns modelos padrões, claro, para facilitar a gestão. Né? Você tem cláusula, minutas padrões, mas elas não são inflexíveis. Né? Então, existe alguma exigência de um parceiro
ou exigência nossa que a gente precisa por algum parceiro específico, a gente senta, chama para uma conversa e vamos ajustar. E juntos a gente cria uma forma de caminhar em conformidade e mitigando risco para ambos os lados. Então a colaboração ela é sempre bem-vinda, sempre, né? E grandes projetos precisam disso. Projeto é união de forças, recursos com o mesmo objetivo, né? Sim, sim. Então é necessário, eu acho que é bem-vindo e eu sou muito a favor disso, eu ajo muito nisso aí no dia a dia. Show de bola. E até pegando na desenho da sua pertence gestão estratégica, governança e compliance, né? Se isso não retroalimenta, você quebra o ciclo, né? Então você consegue fazer um ciclo de melhoria contínua, né? Que eu reporto, né? Pensando que você falou, eu estou implantando um novo modelo de gestão conectado com estratégia nova, eu preciso rodar esse ciclo e retroalimentar o sistema de gestão. Exatamente. Faz sentido. Esses dias a gente fez um treinamento, né, Faz sentido. que a gente primeiro traz a cultura, né, o bonito do compliance, e aí vai tendo aderência, e aí vão tendo algumas pequenas resistências, né, e para as resistências a gente tem ferramenta também, né. O pessoal fala assim, como é que você faz para convencer alguém? Só mostrar o risco que ela corre. Que eu não estou fazendo para mim, né, é igual cinto de segurança. Mostra para ela um vídeo de como é que funciona ela a 60 km por hora, que é o comum da gente andar no centro. Né? A sua criança no banco de trás sem cinto. Tenho certeza que na próxima, se ela for uma pessoa consciente, ela vai usar o cinto e vai botar a criança na cadeirinha. Então, a gente fez um treinamento esses dias que eram riscos cíveis, ambientais e criminais. Só de você estar sentado na cadeira do gestor. Aí teve gente que... Aí eu falei assim, ó, eu comecei o treinamento assim. É claro que foi a Fernanda, né, nossa gerente jurídica, que deu o treinamento, mas eu comecei a abrir o treinamento e falei, olha, eu pedi para a Fernanda montar o treinamento de forma que vocês saíssem daqui com medo. Era para isso. Então, vocês vão sair daqui com medo. Mas nós estamos aqui para ajudar vocês e temos todas as ferramentas para que não precisem passar o medo. Legal. E isso aconteceu. Alguns procuraram a gente depois. Assim. E aí, que eu faço? Mesmo é sério que eu passava esse risco que eu não sabia? Falei, Estou. Desse jeito. Se você não corrigir isso aqui, vai dar. Olhando para o futuro, né? Trazer minha última pergunta. Agora eu vou garantir que nossa aderência aqui também ao roteiro. Mas olhando para o futuro, o que você vê de boas práticas, de tendência na perspectiva de governança e compliance para projetos? O que você entende ali que hoje a gente pode adotar, que está vindo como tendência, como uma boa prática? Eu acho que ferramentas aí mais tecnológicas, né? Ajuda muito. Igual, por exemplo, você vai fazer uma due diligence, né, de integridade. Como é que você faz isso na prática? Você vai pesquisar o seu parceiro de negócio, seu fornecedor, ou seu... Né, algum parceiro mesmo que vai... Algum stakeholder ali que vai atuar junto com você e que você vai ter uma relação contratual e que, de alguma forma, você pode ser solidário naqueles riscos. Então, você vai dar uma investigada nele. Como é que isso pode ser feito? Você pode dar um Google. Você pode pesquisar lá as certidões negativas dele, mas você também tem uma ferramenta tecnológica que você coloca o CNPJ lá e ele cria uma teia para você em segundos de tudo que pode te trazer risco dependendo do parâmetro que você coloca. Então, eu quero ver se ele tem trabalho escravo, eu quero ver se ele teve mídias negativas. Então, você joga o CNPJ lá, em segundos ele traz isso para você. Claro que só isso não basta, você tem que ter uma análise humana depois, né? Porque o sistema pode falhar, aquela red flag ali pode não ser uma red flag pra gente. Tão relevante. Não pode ser tão relevante. Então, eu acho que essa questão da inteligência artificial, né, pode trazer esses benefícios, né? Já usei aí no chat. Se ele fez o código em mineirês, vai fazer qualquer coisa. Eu uso direto e eu ensino a minha equipe a usar. Eu uso muito o ChatGPT. Não uso para criar, mas eu uso ele como estagiário. Então, sim. Então, meu assistente. Então, ele por exemplo, também é meu estagiário. Meu amigo. Por exemplo, compare se eu preciso fazer um benchmark em algum normativo ou até dos meus próprios normativos. Eu coloco eles lá e compara para mim, traz os pontos diferentes, né? Faz uma tabela, pontua isso. Eu acho que para ele criar, ele não tem a genialidade igual a nossa, né? Mas para reestruturar, eu acho genial, fantástico. E outras inovações, eu acredito muito que é mais a questão da essência mesmo, né? Do entendimento. Eu acho que isso também é uma inovação, né? Não é tecnologia, mas a conscientização. Eu acho que isso é uma inovação que o próprio mercado está exigindo e os próprios gestores, os bons gestores já vêm com isso embutido, inculcado, né? E os meus gestores, né? Exemplo disso. Então, ele já sabe como funciona se não tiver. Os riscos que ele corre e os riscos que ele pode mitigar se ele tiver uma assessoria boa ali de compliance, de gestão de risco, de governança, de auditoria. Então, eu acho que essa inovação de vir agregado ao modo de gestão da alta gestão
eu acho que é fantástica, né? Eu acho que essa cadeia que vai se criando também de... Eu tenho compliance, então eu vou exigir do meu fornecedor um certo nível de conformidade. E ele, por si só, também vai exigir do fornecedor dele. Sim. E aí você vai em cascata. Gera um efeito cascata, né? então ciclo de vida. Muito bom. Gostou? Nu! Muito Que bom. viram um cash bom da porra. Esse foi bom demais, hein, Sô? Você gostou? Nu! Eu gostei também. Sempre termina no mineiro. Sempre termina. Terminou o mineirês. E agora? Como é que nós vamos fazer? Não, então, agora não sei. O que foi útil pra você? Então, a gente tem o nosso último quadro aqui, que a gente fala o que foi útil pra gente Ok. e perguntamos pra vocês o que foi útil do nosso papo aqui. Ok. O que foi útil pra você, eu me Roberto? beneficio porque eu anoto aqui. Só que, infelizmente, a minha anotação não tá em mineirês. Você notou muita coisa. Se eu soubesse, É bastante. se eu soubesse, eu tinha tentado anotar em mineirês. Você Ele pode fez mandar um código, chat. falou que a gente Fazer. podia fazer. Não, chat. eu sou malandro. Ele é né? tecnológico, eu tô sendo analógico Eu sou aqui, né? E a gente tá guardando tudo aqui. Pra vocês é pegadinha, como eu sei, eu já anoto. vai, já Então vamos vai. lá. Vamos lá. Conversamos com Misma de Paula, superintendente de estratégia em compliance na Itaminas. Conhecemos um pouco da trajetória profissional dela e da vasta experiência que ela tem em compliance. Basta experiência. Entendemos o que é compliance, né, pessoal? Que é um mitigador de riscos, mas principalmente faz para a empresa andar em conformidade com as leis, com os princípios éticos e tal. Aprendemos que o tom vem do topo, não é isso? E aí discutimos um pouco sobre as características que ela entende fundamentais na vida profissional dela. Simplificação da comunicação, trazer a teoria para a prática. A Fernanda também colaborou com a gente na questão de tirar a complexidade da temática de ESG. E aí depois falamos um pouco sobre Itaminas, conhecemos sobre a mineradora há 65 anos, que é importante a Itaminas estar no como fazer, né? Buscando ética, ser mais sustentável, trazer a gestão estratégica para o foco. E qual é o lema? Mineradora mais admirada no Brasil até 2030. Meta aposta. Muito bom. E aí mergulhamos em como implementar o compliance dentro de alguma organização que queira trazer isso. E ela trouxe mais uma vez que é importante o comprometimento da alta liderança. Aí discutimos um pouco sobre o reforço de cultura, valores, né? Como enraizar essas questões de princípio, valores. A Fernanda contribuiu nos desafios de ESG. Ela trouxe uma questão muito importante, né, que é a rentabilidade com responsabilidade. Então, fantástico, isso muito bom, ficou gravado também. E aí falamos um pouco sobre projetos sociais que a Itaminas tem trazido, com olho na comunidade. E, por último, o grande O bom demais da conta, só. O dicionário mineirês, o código de conduta mineirês, o dicionário a gente vai avançar, vai fazer procedimento. Não tem um dicionário WP? Imagina um dicionário mineirês da WP, que fantástico vai tudo. ser, hein? Isso. Vai ser bom, Show hein? de bola. E aí, por último, para finalizar, futuro, tendência, o IA, o fazedor do Código de Conduta em Mineirês, e a conscientização também, que é algo que ela está apostando. E aí? Sim. O que foi útil para você, Fernanda? Olha, como é importante você ter ideias criativas que o nosso assistente Gepeto não vai resolver, mas ela trouxe a ideia criativa e ele ajudou ela a resolver. Então, com ideias criativas, diferentes, pensando fora da caixa, você consegue fazer... Talvez agora que a gente já conhece, coisa simples, mas não foi nada simples, né? Deve ter sido muito desafiador até para convencer as pessoas. Mas achei isso muito interessante. A ideia criativa de tirar a complexidade de um assunto e transformar ele em algo simples. Boa. E eu vou trazer um reforço aqui do que ela disse, né? Da relação do que ela disse aqui, da questão da sustentabilidade, né? Que isso vem no discurso, inicialmente, né? Você traz ali no discurso, tudo começa, né? Vem de uma ideia, bota no papel e no discurso. Então, essa forma aí de você permear o discurso com a essência daquilo que você quer implementar, né? Isso vindo aí da gestão, dos gestores direto, isso é muito importante. Então, eu acho que o que a gente disse aqui se resume um pouco de tudo nisso, né? Porque aí tem teoria, tem prática, tem... Exato. De verdade, a integridade, né? O desejo de fazer o que é certo, de fazer o que é bom e o que é necessário, né? E colaboração. E colaboração sempre. Somos seres sociais, né? Se a gente não colaborar, a gente não está cumprindo nem metade do nosso papel nessa terra. De novo, Misa, muito obrigado. Para você,
que foi útil para você? Coloca em mineirês. O que foi bom? O que foi bom para você? Deixa aí pra gente. Compartilha um pouquinho Esse episódio. Pega, vamos divulgar um pouquinho mais esse código mineirês. Em breve vamos ter aí dicionário AWP em mineirês. Gustavo tudo. Roberti lançando, pessoal. Isso aí, vamos pôr o desafio no ar e vamos pra cima. Vamos terminar bem agora com salva de palmas? Vamos, mais uma. Mais uma. Salva de palmas mineirês. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.